O tema de hoje é remanescente. Nós vamos falar sobre aqueles que permanecem quando muitos desistem. Mas nós vamos começar, sabe como? Aponta a tua mão para lá. A gente já venceu isso. 2025 a gente já venceu, não é verdade? E a gente não tem nada a ver com festa da carne. Nós somos nascidos da água e do Espírito, é o que diz a palavra. Então começa a impor a sua mão e declarar. Senhor, nós declaramos conversão. Nós declaramos, Senhor, que o som do céu será maior do que os batuques da terra. Nós declaramos, Senhor, que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Todos nós chegamos aqui hoje e às vezes tem um cansaço que não é seu. Ele é um cansaço no mundo espiritual. Porque às vezes não é o que você fez ao longo do dia, mas é as batalhas que foram enfrentadas. Então nós declaramos agora, Espírito Santo de Deus, sopra o teu vento, sopra, Espírito. Nós declaramos que nós ouviremos a tua voz e ela será o nosso alento, a nossa força, a nossa resistência, o nosso poder para permanecer. Nós os abençoamos, Senhor. E declaramos que um dia eles declararão louvores a Ti. Nós abençoamos e pedimos que o Teu amor que constrange os toque. E que a Tua casa esteja guardada e selada pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Senhor. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Ressuscita, Senhor, nessa noite. Ressuscita nessa noite sonhos. Ressuscita nessa noite chamados. Ressuscita nessa noite um anseio, Pai, de mergulhar na Tua presença. Espírito Santo de Deus, ressuscita, ressuscita, ressuscita. Ressuscita, Senhor. Ressuscita, Deus. Ressuscita, ressuscita. Ah, Senhor, Tu és. Ah, Senhor, Tu és o fôlego de vida que nós clamamos nessa noite. Própria vida, a força que há. Tu és Filho de Deus, Que me ergues, começa a declarar. Senhor, de tudo em mim. Já ouço a sua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda
Capacita-nos, Senhor. Romanos 11:5 diz: assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Agora, pois, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Agora, pois, nesse tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. O que Paulo quer dizer com isso em Romanos? Paulo está explicando que mesmo quando parece que uma geração inteira está se afastando, que quando uma geração inteira parece que está caindo, que quando a geração inteira parece que está desistindo, permanece um remanescente. Não é novidade para ninguém, os noticiários estão cheios. Pastor fulano de tal caiu, ciclano de tal, ligado à igreja internacional tal, desistiu no meio do caminho. Fulano de tal, líder, se suicidou. E nós pensamos o que está acontecendo. Nós recebemos uma palavra ao longo de alguns anos, que no final dos dias o Senhor faria separação, que no final dos dias nós teríamos claro que o amor de muitos se esfriaria. E nós fomos alertados, palavras proféticas vieram, que Deus iria limpar a sua noiva. Se você não conhece, eu te convido a visitar palavras de 10 anos atrás, de Gregório McNutt. Pessoas que vieram declarando que Deus estava cuidando da sua noiva. E aí nós nos deparamos com Paulo, há 2026 anos atrás, dizendo: agora, pois, também nesse tempo ficará um remanescente segundo a eleição da graça. Isso é, sobrará alguém que permanecerá pela graça, pela dependência, pelo relacionamento com Deus. Graça é favor e merecido. Então veja só, agora, pois, também neste tempo ficará um remanescente segundo ao favor imerecido de Deus. Paulo está falando aqui que numa geração de muitos que estão parando, desistindo, Deus vai reservar um remanescente para ele. Um grupo que permanece fiel, não por mérito próprio, mas pela graça. E graça só há onde há relacionamento. A graça não existe quando eu sou um bom fazedor. A graça não existe quando eu sou um bom executor. A graça não existe quando eu sou um bom comunicador. Eu tenho tudo em dia e minhas coisas estão funcionando da maneira que eu planejei. A graça existe quando eu sou de fato filho e filha. Eu continuo dependendo. Muitas quedas estão ligadas à perda do temor de Deus. Muitas desistências estão ligadas a pessoas que têm seu abastecimento na aprovação dos outros, na função que exercem. Mas pessoas que desaprenderam um lugar. Quem já provou do Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Esse lugar de dependência, esse lugar de relacionamento. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Nesse momento nós precisamos entender que na geração que nós estamos vivendo, no tempo que nós estamos vivendo, eu e você, a maioria das nossas respostas não vai nascer da nossa intelectualidade, mas a nossa intelectualidade, a nossa capacidade de ter ideias, a nossa capacidade de gerir, vai se submeter a uma revelação quando nós dependemos da presença de Deus para tudo que formos fazer. É quando eu me levanto pela manhã e a presença dele é meu combustível. É quando eu vou me deitar pela noite e eu digo: Senhor, Tu és a paz que me alenta e me faz dormir um sono tranquilo. É quando eu estou caminhando pelo meio do caminho e eu penso assim: Deus, eu preciso de uma vaga aqui, eu preciso de um acesso. Senhor, prepara para mim.
É quando eu estou naquele dia dizendo, Senhor, eu tenho necessidade para esse dia. E eu sei que o Senhor garantirá para mim. Porque o Senhor cuida de mim, o Senhor vestiu o lírio dos campos. Quanto mais a mim. O Senhor, Pai, é o que cuida dos pássaros, quanto mais de mim. Mateus 24 precisa ser uma realidade, porque quem se relaciona com Deus nunca vai deixar os seus olhos se enebriarem, nem pelas dores e nem pelas glórias. Então, remanescentes são aqueles que permanecem. E Paulo aqui está fazendo uma referência a Elias. Se você ler Romanos 11, ele começa dizendo assim, ó: será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também israelita da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Sei que Deus não rejeitou quem de antemão ele escolheu. Ou vocês não sabem o que a Escritura fala sobre Elias, que pediu insistentemente diante de Deus, dizendo: Senhor, mataram teus profetas, derrubaram teus altares, eu sou o único que sobrou e ainda tentam me matar. Mas sabe qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Assim também hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, não é pelas obras. Do contrário, não seria graça. Paulo está ensinando aqui o que Deus falou para Elias. No meio de uma geração corrupta, Elias está dizendo: só sobrou eu e querem me matar. Quantos já se sentiram assim? Sobrou eu aqui em casa e todo mundo me odeia. Sim, todo mundo odeia o Cris, né? Aí você chega no trabalho: meu Deus, só sobrou eu aqui, todo mundo me persegue. Oh, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Aí você tem a amiga: todo mundo escolhe todo mundo, mas me exclui. E muitas vezes você começa a criar uma história onde você é uma vítima, você é um coitado, o problema é com você. E ao invés de se ver como um remanescente, de entender que você é um dos 7.000, você está dizendo: Senhor, vão me matar. E o Senhor está dizendo: não, você vai viver. Mas você vai viver como alguém que permanece, sabendo que além de você, tem mais 7.000 que também escolheram viver de uma maneira diferente. E eu tenho uma graça especial para aqueles que permanecem. Quando nós falamos que 2026 é um ano de remanescentes, nós precisamos ter isso em mente, porque onde um olho humano vê abandono, Deus vê uma fidelidade escondida. E você pensa: ai, me abandonaram. E Deus está dizendo: eu te sustentei e você permaneceu. Você diz: me rejeitaram. E Deus está dizendo: eu te protegi e eu te sustento para que você não vá para lugares que eu não tenho para o teu propósito. Todos os lugares que você vê uma inadequação, Deus vê uma vocação. Eu me lembro que na minha adolescência eu dizia: eu não me encaixo. Eu não me encaixo. Eu não estou cabendo nos grupos. E parecia que eu ia para os lugares, eu não me encaixava. Eu era colega de todo mundo, mas o meu coração estava na mesa com muitos poucos. O meu coração ia para a mesa com pessoas mais velhas e mais maduras do que eu. Quando minhas amigas tinham um problema, elas me ligavam. E eu dizia: eu não me encaixo. Eu estava vendo humanamente. Eu estava vendo abandono. Eu estava vendo inadequação. Deus estava gerando em mim a pastora que Ele queria que eu fosse no futuro. Deus estava querendo gerar em mim alguém que não ia depender do que os outros fazem, para poder fazer algo para Ele diferente. Não me encaixava, é verdade, porque Deus queria que eu trouxesse um pouco daquilo que estava nele. E eu dizia: Senhor, o que você tem contra mim? E Ele dizia: ei, o que eu tenho a favor da minha vontade sobre a tua vida. Imagina Ana: Senhor, eu não gero, Penina me persegue. E Deus não queria só dar um filho a Ana, Deus queria dar um profeta. Então o processo dela era mais doloroso. Ana era uma remanescente, aquela que teria coragem de gerar e entregar Samuel no altar. Mães comuns não entregam filhos no altar.
Mas mulheres arrojadas na batalha geram nazireus. Você sabe o que é um nazireu? Eu tenho dito, eu quero essa canção sobre a nossa casa. Da tua geração, eu levantei profetas e nazireus. Da tua geração, eu vou levantar respostas. Os nazireus eram homens dentro do grupo judaico que eram separados para Deus. E eles deixavam seus cabelos crescerem. Eles não tocavam no que os outros tocavam. Eles não comiam o que os outros comiam. Eles não se fartavam no que os outros se fartavam. Eles saíam do vinho. Eles saíam do exagero. Eles saíam de lugares errados. Porque dentro deles havia uma aliança, santidade ao Senhor. E eu tenho dito, Senhor, dos filhos da Farol, levanta profetas. Dos filhos da Farol, levanta nazireus. Dos ventres das mulheres estéreis, levanta os Samuéis. Senhor, nossos filhos, levanta uma geração inconformada. Se não muda o nome desse culto, tu vai fazer o que na quarta profética? Aí a gente muda o nome. Quarta dos arrozinhos doces. Quarta das florzinhas de Jesus. Não. Até quando nos conformaremos? Até quando? O remanescente. Eita Deus. Não é maioria. O remanescente é aquele que permanece. Você permanece na fé? Você permanece no amor? Você permanece na aliança com Deus? Você é um remanescente. Eleição é quando a iniciativa é de Deus. Graça é quando eu não sou suficiente, mas Deus é suficiente para me escolher. Eita, Deus é quando Paulo deixa claro que Deus não nos rejeita, mas apenas parte de nós abraça aquilo que está no coração de Deus. Deus não rejeita ninguém, mas as pessoas rejeitam a Deus. Você sabia? E aqueles que abraçam aquilo que está no coração do Pai, esses são remanescentes. As promessas de Deus continuam de pé. O que eu quero saber é aqueles que ficarão de pé para viver as promessas deles. Aqueles que não se curvarão diante do sistema, do medo, da vergonha, das fofocas, dos padrões, mas permanecerão de pé dizendo: Senhor, eu quero. Será que nós conseguiremos declarar coisas fortes a respeito da nossa fé? Será que nós conseguiríamos permanecer de pé numa perseguição? Será que nós conseguiríamos declarar coisas que muitas vezes nos confrontem? Esses dias eu estava adorando ao Senhor e uma canção começou a tomar meu coração. Enquanto ela tocava, eu me derramava diante da presença de Deus. Para pensar. Com pés descalços, nações nos ombros e o coração em chamas. Meu Deus! Eu sustento minha nação de oração. Eu sustento as pessoas que eu amo de oração. Eu desço do meu salto para fazer caminhadas que exijam de mim mais do que eu tenho para dar, para permanecer pela graça. Meu coração queima. E eu clamo até que Ele venha e chova a justiça. Mais uma vez o zelo do fogo de Deus vai arder. Ou eu tenho áreas na minha vida escondidas que eu tenho medo que Deus veja. Libera o microfone dessa menina, que ela sabe essa. Percebe?
Nós temos medo de coisas que são desafiadoras para a nossa realidade. Mas quando nós somos remanescentes, às vezes a gente apanhou pra caramba da vida. Mas a gente vai se levantar mais uma vez e vai dizer: Senhor dos meus filhos, levanta profetas, dos meus jovens, levanta nazireus. Senhor, faz, Senhor, derrama o teu fogo sobre mim e me incendeia com a tua glória. Senhor, eu quero estar com meus pés descalços, carregar essa nação nos ombros. Mas eu preciso, Senhor, viver a tua vontade. Aquele senso de inadequação que não faz sentido hoje, mas daqui a 5, 10 anos você vai se ver vivendo orações que você fez no passado. Percebe? Ser um remanescente é visceral. Não é uma circunstância, não é uma roupagem. Ser um remanescente é ter apanhado de quem quer que seja, mas permanecido de pé, porque o Senhor te sustentou. E você consegue levantar as suas mãos e continuar clamando que chova a justiça. Meu Deus! Você consegue se levantar pela manhã e continuar sonhando. Você consegue mais uma vez declarar a Ele que você deseja a viver a boa, perfeita, agradável vontade que Ele tem na sua vida. É você já ter tido túmulos, mas ter aprendido a dançar sobre a dor. É sobre você ter marcas, cicatrizes, mas ter aprendido a fazer dela testemunhos. É sobre você ter se sentido inadequado a olhos humanos, mas você ser protegido por uma fidelidade que não se explica. É você ter chegado depois de estações desafiadoras e voltado a desejar a presença de Deus. E entender que Ele é o teu lugar seguro. Tu não sabe não? Foi tua cara essa música. É você continuar dizendo: Deus, vem cá. Tuas promessas estão de pé sobre a minha vida. Sabe, o remanescente muitas vezes, ele não parece um remanescente, porque ele é improvável. Ele é alguém que até parece invisível para os outros. O remanescente às vezes: fulano, não é possível. Tu acha? Mas por dentro fulano tá assim. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Ai, fulano, acho que Deus não chamou ele não. Mais uma vez o zelo do fogo de Deus vai arder. Não, mas Cicrano tem uma história muito difícil. Com pés descalços, nações nos ombros e o coração em chamas. Fulano, beijando o filho até que ele venha e chova a justiça. É alguém que está clamando pelos cumprimentos das palavras de Deus. O remanescente, ele não parece remanescente, ele simplesmente é. Ele permaneceu e o coração dele continua crendo nas boas promessas do Senhor. Sabe, o remanescente é aquele que já se sentiu sozinho na fé, mas ele sabe que é um queridinho de Deus. Ele olha para a vida dele e faz: que milagre é esse, Jesus? Ele olha para a história dele e diz: meu Deus, eu permaneci. O remanescente, dentro dele existe algo que diz: eu te escolhi. Eu te escolhi. Dentro dele existe um grito pela realidade dos céus se manifestando na terra. O remanescente continua acreditando. O remanescente não tem medo de ser profeta, ainda que ele jogue em pedras, porque ele sabe que o profeta, enquanto é vivo, é odiado. Mas quando a profecia se cumpre, Deus é glorificado. Porque o remanescente, aquele que permanece, ele sabe que o adorador extravagante muitas vezes é julgado.
Mas quando o fogo de Deus se derrama, as pessoas começam a se converter. Os remanescentes, eles conseguem permanecer independente de circunstâncias favoráveis, porque eles não se movem por circunstâncias, eles se movem por aquilo que sai da boca de Deus. Na Bíblia, remanescente nunca foi sinônimo de quantidade, mas de fidelidade. Fidelidade. Hudson Taylor dizia: pequenas coisas são pequenas coisas, mas fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa. O remanescente não negocia. É só uma paradinha aqui na vaga de idoso sem eu ser. Não, isso não combina com o que Deus tem para mim. Eu vou negociar a minha unção por parar na vaga errada para poder andar menos. O remanescente é aquele que não vai obrigar um filho em idade adulta a ser puro sexualmente, mas que vai orar por isso, e que debaixo do teto dele só dorme no mesmo quarto quem é casado. Opa, desculpa. Porque às vezes, com medo de perder pessoas, nós perdemos a glória de Deus. Não é casado, meu amor. Me perdoe, meu filho, me perdoe, minha filha. Se você faz isso lá fora, a escolha é sua, mas dentro da minha casa só dorme no mesmo quarto, casado, debaixo da aliança e da bênção de Deus. Ai, que tem? Deixa eu botar a cervejinha do primo na sua geladeira. É o quê? Se a minha casa é santa, a minha geladeira também o é. É só um pagodinho dos tios. O pagodinho do tio no som da minha casa. No som da minha casa só toca outra coisa. Só toca o som do céu. Aqui é Cassiane, é Bethel, seja lá o que for. Mas na minha casa é adoração. Amo vocês, sejam muito bem-vindos. Eu lembro quando eu fui casar. Ei, que besteira. Tem parente que bebe. Tudo bem, eles bebam em outro lugar. Se eles quiserem sair mais cedo do casamento, tudo bem. Se eu me guardei meu primeiro beijo pro altar, quanto mais o tipo de bebida que vai ter no lugar onde eu tô me casando. Porque eu declaro que a minha casa não vai ser uma casa dada a bebedice, mas vai ser uma casa dada a ser cheia do Espírito Santo. Olha, meu amor, ficou todo mundo inebriado, mas não foi de bebida, foi porque o Espírito Santo de Deus desceu naquele casamento. E o povo esperou e ficou até o final. Porque não é sobre o que homens oferecem, é sobre o que Deus é capaz de oferecer aos que temem e o buscam e decidem viver segundo a sua aliança. Podem me chamar do que quiser, mas ponham na minha lápide: ela foi uma remanescente. Os diplomas vão passar, o seu passado vai passar, os jeitinhos vão passar, mas aquele que permanece em Deus dura para sempre. Deus nunca pediu multidões para o cumprimento do propósito. Multidão é consequência daqueles que são atraídos pela glória de Deus. Ele sempre trabalhou com gente que permanece. Esse é o tipo de gente que Deus escolhe. Quem permanece. Porque tem hora que no meio do caminho você vai tropeçar. Você não é perfeito. Tem gente que no meio do caminho vai tomar uma decisão errada sobre o relacionamento, sobre o chamado. A gente vai errar porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O problema não é o tropeção. O problema é não se levantar e dizer: Senhor, eu vou permanecer. Eu vou permanecer. Senhor, aonde eu irei? Onde? Se eu não tenho pra onde voltar. Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar. Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar.
Jesus. 1 Reis 19:18 diz: ainda assim deixarei um remanescente em Israel, todos aqueles que não se dobraram a Baal. Naquela época Baal era visível. Hoje Baal é o dinheiro. Hoje Baal é o jeitinho. Hoje Baal é eu quero ficar bem com todo mundo. Hoje Baal é até a curtida do Instagram. Hoje o Baal é ovelha sem lã, pondo foto de costas com versículo bíblico. Hoje Baal é o que eu faço que ninguém está vendo. Diz que quando o povo chegar no inferno vai ter 2 demônios esperando eles. O tem nada não e o que é que tem? Eu era do teatro. Você não nasceu para ser uma cópia barata do que alguém está fazendo e aparentemente está dando certo. Você nasceu para ser uma manifestação dos filhos de Deus na terra. A terra clama, chama e clama. Terra chama, chama, chama. Mais uma vez. Queremos ver do céu descer. Oh! Terra Chama. Oh! A terra chama, chama. chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Oh! Sabe, o remanescente não nega a fé quando o cenário escurece. Olha, pode me chamar de doida, mas de jeitinho e conformada nunca. Prefiro ser conhecida como aquela que era apaixonada do que como aquela que fazia bem feito, como se fosse profissão, o chamado pastoral. Tá tudo lindo aqui arrumado, nós somos excelentes, mas a nossa excelência não pode ser maior que a nossa paixão. A gente não faz obra social para sair bonito na fita. Se fosse assim, a gente fazia para ganhar dinheiro. Nós fazemos porque a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe de uma coisa? Quem vai permanecer não é a pessoa com o melhor comportamento. Quem vai permanecer são as pessoas mais apaixonadas por Deus. E nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para ser uma igreja que deseja ver curas e sinais. Não é verdade? Então se apaixone. Ei, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cala a boca, cego. Jesus, filho de Davi, tem compaixão. A glória de Deus não é convencional à sociedade. É por isso que quando Deus entra na vida de alguém, a pessoa chega assim: ai, me converti, minha vida tá uma bagunça. É. Quando tu vai arrumar, tu faz como? Deixa tudo aqui como tá? Não, você começa, vamos botar em ordem. Ah, eu vou botar em ordem. Eu vou botar as coisas em ordem. Amarelo com amarelo. Tava errado, minha filha, mas eu vou ajeitar, viu? Amarelo com amarelo. Aleluia. Aleluia. Agora sim. Sabe por quê? Você entregou uma área da sua vida a Deus, ela bagunçou? Porque a verdade é que a bagunça estava. E Deus agora está colocando todas as coisas em ordem para a glória dEle. Então para de besteira. Para de murmurar. Para de se desesperar. Porque os remanescentes permanecem. Os remanescentes
viam. Deixa eu dizer um negócio. O remanescente abre mão do convencional para se apegar à verdade. Tu já visse Deus jogar fogo num altar e ainda lamber a água em volta? Ninguém tinha visto. Até que Elias fez isso debaixo de uma ordem de Deus. Tu já visse pirralho matar gigante? Ninguém tinha visto. Até que Deus chamou Davi e fez. Tu já viu estéreo dar à luz? Ninguém tinha visto. Até que Deus fez a primeira vez e continua fazendo. Tu já viu chover de modo a levantar um barco gigantesco cheio de bicho dentro num lugar deserto? Ninguém tinha visto. Até que Deus escolheu Noé e fez. Tu já viu morto ressuscitar? Ninguém tinha visto. Até que Deus fez. E até hoje, gente, em Israel, nos Portões Dourados, existem os terrenos mais caros, que até os muçulmanos enterram seus mortos, porque existe a história que Jesus, o Messias, chegará pelos Portões Dourados de Jerusalém, e todo mundo paga caro para os seus mortos ficar lá, porque quando Jesus voltar, eles querem ser os primeiros a acordar do sono da morte. Remanescente permanece quando obedecer custa caro. A obediência tem um preço, ela custa caro. Mas o remanescente permanece. O remanescente permanece em tempos de apostasia. Sabe o que é apostasia? Nós estamos vivendo a maior febre de apostasia na atualidade. Sabe o que é? Eu adequo a minha fé para eu me adequar à sociedade. Lembra da historinha que eu disse? Tem filho adulto que não é casado. Você está deixando dormir no quarto em casa com namorado e namorada? Você não está amando a pessoa. Você está cobertando pecado. Isso é sociedade. Não vou falar disso não. Polêmico, pastora. Pô, manda polêmica que a gente bate no peito e devolve com Bíblia. Então, a apostasia é: eu vou abrindo mão da fé. Eu vou abrindo mão do padrão de Deus. E depois eu pergunto por que minha vida não está funcionando. Porque ela não está combinando com o que Deus quer para você. Porque eu estou infeliz? Porque você não está vivendo o padrão de Deus. Você já viu um povo mais maluco e mais feliz do que o crente posicionado? Não bebe e fica alto. É todo mundo no monjário e os crentes na pizza. O crente, ele tem fé contra a esperança. O crente é assim. Está sofrendo e está dando glória a Deus. Ele tem uma paz que nada explica. A Bíblia fala da paz que excede todo entendimento. O crente está com medo, ele ora e vê Deus agir. A apostasia é o oposto disso. Então, quando muitos se adaptam, o remanescente resiste. Uma das maiores formas de resistência hoje em dia é ter uma família e amá-la. É criar filhos segundo o padrão de Deus. O maior alta de resistência hoje é amar Jesus e vir à igreja no domingo. Percebe? Quando a verdade é relativizada, ela se firma. Vocês sabem, eu fiz um estudo na época de conclusão de curso de Ciências Criminais. Na pós-graduação. E nós fizemos um estudo das taxas de abuso sexual das meninas. Você sabe o ano que ela pipocou? Que os abusos tomaram uma proporção muito maior? Foi a mistura da geração Xuxa, shortinho, botinha. E as meninas começaram a ser erotizadas e sensualizadas. Não é desculpa. Não me venha militar, eu estou entendendo. Não é desculpa para alguém fazer isso. Mas incentivou, facilitou. Consegue entender? E logo depois da geração Xuxa, nós entramos na geração Sexy Machine. Quem lembra dos shortinhos que vendiam na Bad Boy? Que era bem curtinho, com 2 olhinhos no bumbum, nas nádegas. Depois da geração Xuxa e da geração Sexy Machine, meninas de 4, 6 anos usavam aquele short. Nós tivemos um acréscimo de quase 70% de ocorrências de abuso sexual no Brasil.
de menores. Quando a verdade é relativizada, ela se firma. Nossa geração começou a se adequar com traição e adultério. Como? Novela da Globo. Todo mundo assistia a novela da Globo e começaram a botar uma esposa má e uma amante boazinha. E as pessoas começaram a torcer pela amante. E sem perceber, elas estavam relativizando o certo e o errado. Hoje em dia, o negócio está escrachado, mas começou lá atrás. Quando a verdade é relativizada, ela se firma. Talvez você possa agora despertar e dizer: meu Deus, eu estou relativizando isso na minha vida. Quando a mentira é contada muitas vezes, ela começa a parecer verdade. Existem, você sabia disso, que tem pessoas que são mentirosas contumais, que são mentirosas profissionais. Elas falam com tanta convicção que você fica em dúvida se é você que está errado. Porque quando a verdade é relativizada, ela se firma. Por isso que a verdade vos libertará. Uma pessoa que viveu em escravidão, seja ela emocional, seja escravidão física, vocês sabiam que havia uma época que os escravos preferiam ficar nas terras dos senhores do que ir para a liberdade? Porque a escravidão era conhecida. Vê que tristeza. Porque quando a verdade é relativizada, ela se firma. Se você amarrar um elefante numa cadeira, ele não vai se mexer. Porque ele acha que está preso. Mas o elefante é muito maior que a cadeira. Mas quando a verdade é relativizada, é por isso que quando você repete muitas vezes para a criança uma mentira sobre a identidade dela, ela acredita. Porque uma verdade relativizada se firma. É assim que muitos cresceram aqui acreditando que são burros, que são chatos, que são incompetentes, que não têm valor. Porque quando a verdade é relativizada, ela se firma. Salmos 24, 3-4 diz: aqueles que têm mãos limpas e coração puro subirá ao monte do Senhor. Remanescentes não mudam princípios para se encaixar. Remanescentes não mudam o discurso para ser aceitos. Remanescentes preferem ser poucos com Deus do que muitos sem Ele. Sei que parece uma realidade dura, mas isso é Bíblia. Sabe por que o remanescente não pode negociar, gente? Porque o remanescente carrega o futuro que Deus declara sobre um povo. É aquela mulher que permaneceu 40 anos orando. Quando vê o resultado, ela sabe que aquelas orações não negligenciadas deram fruto na vida de quem ela ama. É quando você permanece firme que você começa a receber de Deus coisas que você jamais imaginou. Você começa a ter experiências com Ele que você nunca tinha vivido antes. Porque Deus sempre vai começar algo novo a partir de um remanescente. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Deus começa algo novo a partir de um remanescente, a partir daquele que permanece. Isso não significa que nós nos tornamos, gente, chatos, duros, mal-humorados. Muito pelo contrário. Vamos voltar para o exemplo. Filho, eu te amo muito, filho. Você já é maior de idade, a escolha é sua. Mas deixa eu te dizer, a gente vai fazer um acordo. O que você faz lá fora é entre você e Deus. E eu vou orar. Mas aqui dentro dessa casa, filha, essa casa, eu consagrei ela ao Senhor. Então aqui, você dorme num quarto e a sua namorada dorme em outro, tá bom? Ela é muito bem-vinda, mas desse jeito. Aqui nessa casa, tio, te amo muito, adoro estar com você, venha sempre. Mas aqui em casa, eu vou fazer uma soda italiana. Eu vou comprar o refri que você gosta, vou fazer uma comida gostosa. Mas na minha geladeira eu não posso negociar, porque eu consagrei essa geladeira a Deus. Essa geladeira foi Ele que me deu. Então a gente não vai negociar isso aqui, tá bom? Viu? Mas você permaneceu firme, inabalável, na convicção do que Deus te chamou a ser e a fazer. Porque ainda existem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal.
Aí depois você começa a ver os frutos disso. Você começa a ver os frutos de você ser firme naquilo que Deus chamou você a ser e a fazer. Deus sempre começa algo novo a partir de um remanescente. Noé e sua família resetou o mundo. Israel, depois do exílio, restauração. Os discípulos, depois da cruz, a igreja. Estamos de pé. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de... Ninguém pode. A igreja do Senhor, Remanescente. não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, Estamos de pé. Isaías 60, 22 diz: o menor virá a ser 1000 e o mais pequeno uma nação forte. Aquilo que está parecendo pequeno hoje, que vocês, eu estou permanecendo, mas isso parece tão pequeno, é na verdade a semente do avivamento. Parece pequeno jejuar pela tua casa, isso é semente de avivamento. Parece pequeno perdoar, isso é semente de avivamento. Parece pequeno continuar crendo, é semente de avivamento. Parece pequeno deixar um bolo na portaria com um recado e um versículo, semente de avivamento. Parece pequeno se movimentar depois de uma palavra de Deus e abrir mão de um lugar seguro, isso é semente de um avivamento. Nada novo começa sem que um remanescente se levante. Nada novo começa sem que alguém diga: eis-me aqui. Quando eu era criança, a gente cantava muito na igreja episcopal: eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. O chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoa em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Senhor, eu novamente digo sim. Só que aí a gente começou a cantar assim, ó: quem me viu na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. A gente deixou de ser uma igreja cristocêntrica e virou uma igreja egocêntrica. Só que o chamado continua assim: eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. É sobre Ele. Ele. Aí de vez em quando vem um remanescente: por Ele que eu estou gastando a minha vida. Aí a gente começa a achar bom ser como Estevão. O que é ser como Estevão? Fingir de morto, levar pedrada e se levantar e começar a olhar para os céus e dizer: eu vejo um homem de branco no trono e ele está de braços abertos, e eu estou muito feliz em apanhar, porque eu estou apanhando, mas eu estou vendo Jesus. Ele, por Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Talvez hoje você chegou aqui: eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, estão sendo injustos comigo, estão pensando mal de mim, eu não consegui me explicar, eu gaguejei, estão me odiando, ai tá difícil, eu estou permanecendo, mas estão me perseguindo. Aí eu vim hoje, falei tudo isso para dizer a você o que Deus disse a Elias:
Elias menos. Além de você, tem mais 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Então te levanta, começa a glorificar e agradecer que você foi escolhido como remanescente. Meu desafio para você hoje é: permaneça. Permaneça fiel. Permaneça orando. Permaneça crendo. Porque Deus está separando, alinhando e fortalecendo um remanescente que não vai apenas sobreviver, mas vai preparar o caminho do que Ele vai fazer nessa estação. Mateus 24 tem um versículo que diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você está disposto? Que o zelo do fogo de Deus mantenha aceso por meio de você?